Em primeiro lugar, queria precisamente agradecer à doutora Isabel Alves o convite para fazer aqui uma conversa a propósito desta obra do Ernesto Sousa que está aqui junto a mim. E queria também agradecer ao Museu Coleção Berardo por aceitar esta visita, que é uma visita que vai ter duas partes. Vamos aqui conversar um pouco a partir daquilo que se pode ver aqui da imagem, mas depois passaremos para o anfiteatro e aí eu mostrar-vos-ei um PowerPoint que eu elaborei para esta conversa, será assim um bocado de estilo palestra. Gostava de começar por chamar a atenção para o belíssimo enquadramento em que esta obra do Ernesto Sousa está aqui nesta chamemos-lhe sala, onde temos, por exemplo, um trabalho do Joseph Beuys, temos aqui um outro trabalho do Ernesto Sousa e temos ali um trabalho do Fossil, que é um artista com quem o Ernesto Sousa trabalhou e visitaram-se mutuamente várias vezes e, portanto, é um artista que tem uma importância muito especial no trajeto do Ernesto Sousa. Há uma coisa que eu gostava de vos dizer antes de me virar aqui propriamente para a obra. Isabel Alves, na apresentação que fez, mencionou o meu trabalho mais recente em torno do conceito de heterogeneidade. E eu já há vários anos que tenho encontrado na obra do Ernesto Sousa precisamente muita matéria para alimentar essa minha preocupação com a questão da heterogeneidade. Tenho trabalhado nos últimos anos em torno desse conceito e tenho procurado elevar esse conceito de heterogeneidade ao nível de uma categoria filosófica. Basicamente isto é uma coisa relativamente simples de explicar, não vou entrar em grandes pormenores, mas trata-se sobretudo de ir um pouco ou muito, contra a corrente daquilo que sempre foi a história da filosofia, desde os pré-socráticos até ao nosso tempo, em que aquilo que está no centro das preocupações da filosofia é sempre a questão da unidade. É como é que, por detrás daquilo que aparentemente não é unitário, está uma unidade que é uma unidade fundamental. Pois aquilo que eu procuro fazer é exatamente um trabalho inverso a este e, portanto, esse trabalho passa por uma crítica de toda uma série de momentos da história da filosofia, precisamente enquanto crítica da homogeneidade. Porque a mim me parece que o conceito de heterogeneidade é que é o conceito verdadeiramente rico, aquele que nos dá uma dimensão de infinitude relativamente às nossas possibilidades de pensar, de criar, etc. E, como digo, o Ernesto Sousa tem-me fornecido muito material para uma reflexão em torno das questões da heterogeneidade. A começar pelo facto de ele ser eu hesito na palavra artista, porque de facto ele foi muitas coisas, entre as quais foi também um operador estético, como ele preferia dizer, mas alguém que se projetou no seu trabalho, na sua criatividade,
projetou em imensos sentidos diferentes, em imensas direções. E precisamente essa multiplicação de direções está muito próxima daquilo que eu pretendo dizer quando falo da heterogeneidade. Passando agora para a obra que temos aqui, uma obra de 1977, e, portanto, esta acabou por ficar com o nome de Revolution My Body #1. Talvez possa começar por aquilo que constitui esta obra. Quais são os elementos que estão aqui em jogo? Eu diria que há 3 zonas aqui. Há esta zona com estas provas de contacto, que são 9 e que são imagens, todas elas imagens do corpo, imagens carregadas num certo sentido erótico, mas não só, e depois já falaremos mais sobre isso. E aqui, deste lado, temos outra vez uma série de 9 provas de contacto relativas a um dia na Revolução. Esta Revolução é naturalmente a Revolução de 74, 75, 76, enfim, a Revolução imediatamente a seguir ao golpe de Estado, no melhor sentido da palavra, que foi o 25 de Abril, mas, como sabem, a partir daí houve um grande número de atividades marcadamente políticas, um grande número de atividades que ultrapassaram completamente aquilo que poderia ser à partida a concepção da implantação de uma democracia, porque naturalmente concepções de democracia, logo nessa altura houve muitas, e havendo muitas é natural que efetivamente elas se tenham expressado, ou essa concepção de alcance da democracia, de conquista da democracia, se tenha expressado de muitas e diversas maneiras. Devo dizer que, do meu ponto de vista, Ernesto Sousa está nesse movimento de uma maneira muito específica, muito especial, mas efetivamente ele está nesse movimento que, como digo, é exatamente um movimento heterogéneo. É exatamente um ótimo exemplo de alguma coisa que escapou completamente ao controle, enfim, das entidades que supostamente poderiam controlar, escapou completamente e precisamente em inúmeras direções. Ernesto Sousa está, como aliás outros artistas tiveram, nesse movimento, ou nesses movimentos, talvez seja melhor pluralizar desde já isso, de forma a que não se crie a ideia de que há alguma unidade dentro daquilo que aconteceu. Quanto a isto, e o terceiro elemento é este texto, que está intitulado em cima como Revolution My Body, e que eu suponho que a Kátia fez umas cópias. E, portanto, daqui a pouco, quando passarmos para ali para o outro lado, vamos ver algumas partes deste texto, e vocês ficam com o texto e depois poderão fazer com ele o que quiserem.
há um aspecto que eu gostava de trazer imediatamente ao de cima, que tem a ver precisamente com esta diferenciação temática entre, por um lado, as provas de contacto, vou-lhe chamar assim, um bocado abusivamente, mas são as provas de contacto eróticas, e aquelas provas de contacto deste lado que têm a ver concretamente com manifestações, com luta de trabalhadores, etc. Coisas muito atuais naquela época, em 1977. Ora bom, é que do meu ponto de vista, precisamente este confronto, porque há aqui um confronto, não é? Este confronto é funcional. Ou seja, exatamente aqui no ponto em que estas duas coisas se encontram e quase que poderiam suscitar uma contradição, dado que o nosso olhar aqui é diferente do nosso olhar aqui, mas que efetivamente conduzem ao ponto que Ernesto Sousa tinha em vista e que é este: Revolution, my body. Estão a ver? Eu há muitos anos tive um aluno que era cego e, aliás, gostei imenso de tê-lo como aluno, gostei muito de conversar com ele, etc. E então eu, cada vez que apontava para alguma coisa no quadro, tinha de verbalizar, não é? Porque ele não estava a ver. Mas suponho que aqui ninguém é invisual neste momento, pronto. E, portanto, basta-me só apontar e dizer que há, de facto, aqui este face-a-face daquilo que é uma certa erotização com aquilo que é, de alguma forma, um conjunto de imagens da Revolução ou de um dia na Revolução. E, então, como digo, de facto, aqui temos esta junção Revolution My Body, que em Ernesto Sousa tem fundamentalmente este centro, este fulcro de pensamento que é a Revolução é um ato que até certo ponto se pode considerar como um ato erótico, porque é um ato de transformação profunda, ou pretende ser, e, por outro lado, digamos, o erotismo é, em si mesmo, revolucionário. Um pouco na linha do livro que, eventualmente, várias pessoas aqui conhecerão, do Georges Bataille, o erotismo. Pronto, eu neste momento, se não tiverem questões para pôr, se tiverem, façam um favor, estejam à vontade, mas neste momento passaria para o auditório para vos mostrar o PowerPoint que eu elaborei e conversarmos um pouco a partir daí. Eu, ao elaborar este PowerPoint para servir de suporte a esta conversa, decidi começar pela questão, problema da categorização desta obra, o Revolution My Body #1. Não é que eu acho que a categorização seja, à partida, assim, em abstrato, que seja uma coisa muito importante. Se calhar uma obra vale pela sua singularidade, e singularidade significa, efetivamente, que ela não se inscreve numa certa categoria, não se reduz a uma certa categoria. Mas é claro que nós mentalmente trabalhamos com categorias e, nesse sentido, pareceu-me que havia aqui qualquer coisa nesta questão de saber como é que devemos olhar para esta obra
havia aqui qualquer coisa que poderia ter bastante interesse para nós. E, portanto, daí que eu tenho aqui um ponto 1 de categorização. Ora, a visão tradicional das categorias das artes visuais são sensivelmente estas, não é? Estas categorias: pintura, escultura, desenho, gravura, fotografia. Ora bom, estas fronteiras, sensivelmente no início do século XX, sobretudo na segunda década do século XX, estas fronteiras são postas em causa a partir do dadaísmo. O expressionismo também tem aí um papel e o surrealismo, enfim, como linha de continuidade a partir do Dada, também tem aí um papel importante. A partir da segunda década de 1900, portanto, com acontecimentos como o Cabaret Voltaire, 1916, com os primeiros ready-mades de Duchamp, 1915-16, e não esquecer também aquilo que é o papel profundamente inovador do Bauhaus a partir de 1919. E com estas correntes, chamemos assim, ou com estes factos, vamos observar como é que a categorização tradicional se vai, por assim dizer, desmontar, vai-se desfazer e vão surgir novas categorias. Por um lado, por intermédio da combinação de categorias tradicionais, de repente, por exemplo, a poesia aparece ligada à pintura, sei lá, nas artes de palco, há toda uma série de elementos que são elementos visuais e que misturam, por assim dizer, aquilo que antes era teatro com aquilo que, entretanto, são novas formas pictóricas. Portanto, combinações das categorias tradicionais, combinações com outras artes fora do domínio das artes visuais, novos processos, por exemplo, a colagem, que é muito favorável àquela maneira de pensar Dada. A colagem tem uma expansão rapidíssima, precisamente a partir das primeiras experiências dadaístas. Por exemplo, basta chamar a atenção para as colagens de Max Ernst, que Max Ernst é alguém que passa do dadaísmo ao surrealismo, mas, portanto, anda ali nesse trajeto, e as colagens muito importantes da Hannah Höch, que, curiosamente, foram expostas em Lisboa há talvez uns 30 anos, mais ou menos, na Fundação Gulbenkian. Novos processos e depois rupturas com as categorias estabelecidas e com os valores estéticos dominantes. Isto tem a ver, nomeadamente, com um certo pendor de anti-arte que aparece em muitos dadaístas. É pensar que aquilo que se está a fazer já não é arte, é outra coisa que está para além da arte. E, por assim dizer, é uma arte de um nível eminentemente crítico em relação ao gosto instituído e que, como tal, não tem a ver com a velha categoria de arte,
teria a ver com uma nova categoria de qualquer coisa, mas nós não temos outro nome senão arte para essa categoria. Portanto, novas categorias que surgem, para além da colagem, body art, land art, fotomontagem, instalação, performance, poesia visual, arte conceptual em sentido estrito. Portanto, tudo isto são novas possibilidades que lentamente, paulatinamente, vão aparecendo na sequência daquilo que são, designadamente, as múltiplas atividades do dadaísmo nos diferentes sítios onde o dadaísmo apareceu, em Berlim, que é um fulcro importante da atividade Dada, em Paris, com certeza, em Barcelona, com o Picabia, e por aí fora, em vários sítios. Esqueci-me de dizer a Nova, que é precisamente um sítio importante. Ora, Revolution My Body, number one, surge-nos como podendo ser integrado pelo menos em 3 destas novas categorias. Por um lado, há um trabalho de colagem. Por outro lado, esse trabalho de colagem adquire uma faceta que é a faceta de fotomontagem. Por outro lado, na minha tese, na minha interpretação, é também suscetível de ser integrado na categoria de body art. Na minha maneira de ver, estas integrações são apenas aproximativas, porque se não as virmos como integrações aproximativas, isso torna o nosso olhar sobre a obra muito mais pobre, muito mais limitado. Portanto, parece-me que temos de considerar que, sim senhor, são integrações possíveis, mas vamos retirar dessas integrações aquilo que elas possam ter de mais rico e não retirar daí uma limitação qualquer, não é? Ernesto Sousa perdão. Ernesto Sousa, ao longo de várias publicações, de vários trabalhos, etc., fala com frequência da noção de indiferença estética como sendo uma noção que lhe chega, a ele, Ernesto, que lhe chega de Duchamp. O que é isto da indiferença estética? Por acaso isso também está aqui no texto, mas depois lá iremos. O que é isto da indiferença estética? Ernesto Sousa diz bem que indiferença estética é tudo menos aquilo a que vulgarmente se chama indiferença. O facto de chamarmos esta indiferença uma indiferença estética é imediatamente uma adjetivação que transforma completamente a palavra indiferença.
que é que isto quer dizer, esta indiferença estética? Bom, esta indiferença estética, por aquilo que sabemos de Duchamp, é usada exatamente no sentido de criar qualquer coisa que esteja absolutamente no sentido oposto daquilo que é a nossa tendência para, ao gostarmos de uma coisa qualquer, enfim, tomarmos essa coisa como uma espécie de padrão estético. Ou seja, esta indiferença estética tem a ver com a necessidade que Duchamp sente, e isso é extremamente rico, a necessidade que ele sente, e que eu posso dizer assim, nós sentimos, de cada vez que há um valor estético, entre aspas, que se impõe, fazermos a crítica desse valor que se nos impõe. A riqueza do estético é precisamente aquela que ultrapassa aquilo que vulgarmente nós dizemos, ai que bonito. Portanto, essa é que é a riqueza do estético e é essa que é trazida ao de cima a partir deste ato negativo que é o ato da indiferença estética. É preciso pôr em jogo uma crítica do belo trivial para podermos chegar a alguma coisa que, num outro plano, se nos imponha como efetiva criatividade. Não sei até que ponto é que isto não poderá suscitar depois alguma conversa, mas é um aspecto importante. Como digo, Ernesto Sousa várias vezes agarrou neste conceito de indiferença estética, designadamente no texto que ele escreveu de apresentação da Alternativa Zero, não é? Portanto, o texto do catálogo da Alternativa Zero, onde há referências muito claras que ajudam a compreender muito bem o que é que está em jogo para Ernesto Sousa na utilização desta ideia de indiferença estética. Portanto, como eu digo aqui, é preciso começar por este aspecto negativo ou desconstrutivo, para usar uma linguagem mais atual, este aspecto negativo da obra, para depois chegarmos àquilo que ela produz, não é? Ou seja, a nossa possibilidade de ver a obra de arte como um conjunto que produz qualquer coisa, tá? Ou seja, aquilo que ela nos permite produzir é a produção da própria obra. Na linguagem mais tradicional, o que é que a obra de arte produz? Ela produz o belo. Nesse sentido, ela produz exatamente porque nós somos capazes de a pôr a produzir beleza. Numa linguagem, enfim, posterior, possivelmente ela não produz o belo, para estéticas que se afastaram da estética do belo, a obra de arte produz outra coisa, produz pensamento. Produz, se quiserem, para ser um bocadinho rebarbativo, produz criatividade. A obra produz a sua própria criatividade, é claro, graças a nós que olhamos para ela ou que colaboramos na produção da obra. Depois eu tenho aqui, porque a primordialidade da indiferença estética de Duchamp
Porquê? Os valores estéticos herdados, tradicionais, impedem a apreensão da obra como novidade, como verdadeira descoberta, como fator de transformação e como agenciamento. Portanto, é preciso começar por pôr em jogo uma atividade destrutiva. Heidegger, por exemplo, fala claramente, e não apenas no domínio da arte, fala claramente em destruição. Em destruição. E Derrida, que, enfim, foi um leitor muito atento de Heidegger, também usa o termo destruição. É preciso destruir para se chegar a poder detectar e valorizar a diferença. Porque neste campo o que está sempre em jogo é a produção da diferença. A produção da diferença é aquilo que nos fala de um tipo de obra que é uma obra profundamente ativa. A obra deixa de ser aquela passividade e nós deixamos de ser também os espectadores passivos para a obra se tornar alguma coisa de eminentemente ativo e nós ativos também na percepção da obra. Ora bom, porquê colocar esta obra do Ernesto Sousa, o Revolution in My Body No. 1, no âmbito da body art? Ou seja, nesse âmbito, mas entendendo que esse âmbito não é fechado e não é exclusivo. Bom, porquê? Há motivos suficientes, digo eu aqui, para o fazer, uma vez que não só o título da obra fala do corpo, mas também metade das provas de contacto apresentam claramente partes de um corpo. Partes com ressonância erótica, mas que se repetem à exaustão. Se olharmos para aquelas, estão a ver? Aquela zona das 9 folhas de contacto, provas de contacto, são 9. Há uma repetição que salta imediatamente à vista, não é? Esta repetição, que eu aqui digo que é uma repetição à exaustão, esta repetição, o que é que ela faz? Aquilo que podia ser uma atenção sexualizada daquilo que é erótico, com esta repetição deixa imediatamente de o ser. O erotismo aqui, quase que eu diria que aparece como puro erotismo e, portanto, apresentando-nos uma obra em que, logo num primeiro momento, o erotismo que está contido naquelas imagens é, ao mesmo tempo, transformado em qualquer outra coisa. Transformado em duas coisas, fundamentalmente. Transformado, por um lado, em criatividade artística, em que o corpo é ativo nessa criação e, em segundo lugar, também transformado em revolução, em ato revolucionário, como vemos depois, imediatamente a seguir, quando passamos para o outro conjunto de provas de contacto. Digo eu aqui que a própria repetição é um fator de desconstrução-construção, não é? Já que a repetição do erótico o banaliza e, consequentemente, o desqualifica enquanto tal e, ao mesmo tempo, dá-lhe um papel ativo, central,
na constituição de um conjunto de valores que dizem respeito a uma estética de uma ordem superior, uma estética conceptual e pós-estética. Portanto, é este binómio desconstrução-construção que permite distinguir à partida a body art da representação dos modelos nus ao longo da história da pintura, devido, por exemplo, os naturalismos de Ingres ou de Courbet. Contudo, a inserção de uma obra na categoria da body art será sempre um gesto empírico, dependente de um conjunto de experiências estéticas anteriores de cada um dos sujeitos. Portanto, pus aqui uma imagem de Ingres, deste serralho, para mostrar que aqui não há ainda o processo de construção-desconstrução daquilo que é o erótico. O erótico, enfim, na body art, vai surgir-nos exatamente como desconstruído e imediatamente a seguir construído num outro sentido, no sentido criativo. Imagens do Courbet, que são conhecidas e onde também não encontramos, digamos, essa dupla desconstrução-construção. Esta Origem do Mundo, do Courbet, também não apresenta a possibilidade de vermos uma desconstrução-construção. Eu diria que esta imagem está quase lá, já não falta muito, porque ela é de tal forma impactante que, mesmo se pensarmos naquilo que eram os espectadores do tempo em que Courbet exibiu esta obra, ela é totalmente forte que não nos deixa explorar, digamos assim, o lado sexualizado da imagem. Reparem que eu estabeleço aqui uma certa separação entre a sexualização e o erótico, não é? Portanto, há aqui uma diferença que é importante. Ora bom, quem tiver ganho o hábito de chamar body art, opções como as de, tenho aqui 3 exemplos, Orlan, que é bastante conhecida, o David Wojnarowicz, que não será tão conhecido, mas que é importante, e a Marina Abramovic, que também é muito conhecida. Ora, digo eu que quem ganhou o hábito de chamar body art a esse tipo de intervenções é capaz de ter alguma dificuldade em englobar na mesma designação, por exemplo, as antropometrias do Yves Klein, certas fotografias de Mapplethorpe ou Cindy Sherman, ou algumas ações de Joseph Beuys. Portanto, a presença do corpo não chega. Para falarmos de body art, é necessário um critério que nos ajude a dizer quando é que a arte age em nós como body art. E esse critério é aquele que eu indiquei há pouco, o critério daquele duplo momento, desconstrução, construção, e vejam bem que isto não precisa de ser assim, primeiro está a desconstrução, depois vem a construção. Não precisa de ser visto assim, quer dizer, muitas vezes as duas coisas serão simultâneas.
mesmo do ponto de vista da recepção por parte de quem vê uma obra. Ora bom, portanto, eu escolhi aqui pronto, posso adiantar. Escolhi aqui algumas imagens. Em primeiro lugar tenho aqui a Orlan, com aqueles conhecidos implantes que ela faz no corpo, não é? Portanto, enfim, aqui penso que alguém enfim, que tenha só uma ideia aproximativa do que é body art pode reconhecer imediatamente qualquer coisa que tenha a ver com body art. O David Wojnarowicz é conhecido exatamente por este tipo de apresentação, em que ele fecha a boca com um conjunto quer dizer, cozendo, não é? Cozendo o lábio superior ao lábio inferior, agindo, portanto, sobre o corpo e agindo de uma forma que, para o espectador, surge como, digamos, impressiva, não é? Impressiona, não é? Há aqui um efeito de estranheza, não é? Que não se pode ignorar. Da Marina Abramović, entre muitos outros trabalhos em que o corpo é central, eu podia ter posto aqui imensas imagens, não era essa a minha intenção, e pus estas três de uma ação que a Marina Abramović e o Ulay fizeram, em que numa porta de passagem para uma sala de exposições, na entrada eles colocaram um de cada lado, de tal forma que quem quisesse entrar ou sair tinha praticamente de tocar nos dois corpos para conseguir passar. O que naturalmente suscitava um certo constrangimento da parte dos espectadores que queriam entrar na sala ou sair dela. Casos de classificação difícil ou discutível enquanto body art poderão ser, logo à partida, o caso do Arthur Cravin, que normalmente é visto como um pré-dadaísta, como alguém que se situa na linha daquilo que vai ser a intervenção dadaísta e que, entre outras coisas, resolve apresentar-se como boxer num combate com o campeão do mundo, que era o primeiro campeão do mundo negro. É claro que toda a gente conhece também o caso do Man Ray, que... desculpa. O caso do Man Ray, que fez inúmeras fotografias com base na Kiki de Montparnasse, uma daquelas que é mais conhecidas, toda a gente já viu reproduções deste, é o Violon d'Ingres. Mais. Aqui tenho um objeto
produzido por Man Ray, Aragon e Perret. O que está à esquerda é o objeto, na primeira versão, e o que está à direita é uma reedição. O objeto, na primeira edição, teve só 160 exemplares publicados e a maior parte desses 160 exemplares foram destruídos pela polícia. Efetivamente aqui, embora eu não quis mostrar as imagens totalmente pornográficas que fazem parte deste livro, não quis pô-las aqui porque podia incomodar alguém, longe de mim querer incomodar as pessoas, mas posso contar, não é? Portanto, trata-se de um conjunto de poemas e de imagens fotográficas que leva o título de Quatre Saisons, as 4 estações, e para cada uma das estações do ano há uma fotografia do Man Ray e essas fotografias são absolutamente, estão dentro daquilo a que qualquer pessoa classificaria como pornografia, pura e simples. Se quiserem depois lá em casa podem procurar na internet, estão lá as fotografias todas, dá para ver perfeitamente. Aqui é claro que a coisa torna-se muito difícil quanto à categorização como body art, precisamente porque a body art, no sentido, enfim, em que me parece que ela pode ser de facto entendida da maneira mais rica, a body art faz exatamente aquele jogo de dessexualizar para erotizar. Portanto, aqui isso não está minimamente presente. A seguir temos as antropometrias do Yves Klein. Muita gente em Portugal diz Yves Klein, mas não é. O Klein é um americano. Yves Klein, ele é francês. E temos aqui, não é, esta sequência de 3 e 2, 5 antropometrias. A fotografia de baixo mostra como ele, numa sessão em que tinha inclusivamente um quarteto musical e tinha os espectadores à volta, dentro de uma galeria, como ele aplica a tinta sobre o corpo dos modelos, destas senhoras que são modelo aqui, e depois elas encostam-se à tela de forma a deixar estas marcas, que são exatamente aquilo a que o Klein chama antropometrias. Aqui uma imagem um trabalho do Robert Mapplethorpe. Como sabem, também aqui, sobretudo nos Estados Unidos, onde há gravíssimos problemas quanto à apresentação de obras de arte que possam envolver a própria beleza do corpo, não é? Portanto, Mapplethorpe teve imensos problemas com isso, mas a obra que ele deixou é muito significativa num determinado âmbito da body art. E ainda aqui uma imagem fotográfica da Cindy Sherman, que, como sabem, se apresentou ela própria como se fosse uma drag queen, mas ao mesmo tempo
fotografou imensos drag queens pronto, e trouxe para o domínio das artes essa subcultura muito significativa, designadamente nos Estados Unidos. E agora vamos falar um pouco sobre o texto. Não sei se... como é que nós estamos? Se por acaso se estiverem a sentir maçados com a minha conversa, digam que podemos passar para uma conversa. Trocando, não é? Uma conversa que seja troca entre nós. Agora, quanto ao texto, portanto, logo no início, há aqui duas coisas que eu há aqui duas coisas que nesta parte inicial do texto me chamam particularmente a atenção. Diz-se aqui, an integration and open process is not a matter of parallel consciousness, but an actual communication network and also a tautology of private memory. Mas, sobretudo, esta questão desta consciência paralela que aparece aqui, que é um assunto particularmente significativo, particularmente importante, porque muitas vezes nós socorremos desta consciência paralela. É tão simples como isto. Cada vez que qualquer coisa escapa à nossa possibilidade imediata de entendimento, criamos para essa coisa uma espécie de terreno próprio, que é uma consciência paralela. Paralela a quê? Paralela à nossa de todos os dias, àquilo que nós achamos que sabemos, etc. Não é? Portanto, essa consciência paralela é uma fuga. Cada vez que alguma coisa, designadamente em arte, mas não só, alguma coisa que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão imediata. Ora, o que Ernesto diz é o processo de integração não é uma questão de consciência paralela, but an actual communication network. Ou seja, o que é que a arte deve ser capaz de fazer em vez de qualquer coisa que seja a criação dessa consciência paralela. Deve estabelecer exatamente aquilo que é um network, uma rede de comunicação. Ou seja, a arte é um modo de estimular a comunicação. E as pessoas podem dizer assim, então, mas quer dizer, nós temos tanta coisa que estimula a comunicação, designadamente neste nosso mundo de hoje, para que é preciso estimular a comunicação? Bom, é que reparem, a maior parte desses estímulos de comunicação não conduzem a lado nenhum, não têm significado absolutamente nenhum, não são produtivos, não nos dão a possibilidade de criarmos alguma coisa. E aquilo de que se trata aqui, com esta rede de comunicação actual, real, não é? É exatamente o inverso dessa imensa comunicação
que nos bombardeia todos os dias e que não conduz rigorosamente a nada do ponto de vista da criatividade. Portanto, digamos que as duas questões aqui são essas. E depois, por fim, há aqui qualquer coisa que é muito importante no texto, que é isto que nos permite compreender o que é, afinal de contas, este jogo dos corpos, que é quando Ernesto escreve Your body is my body is your body. Esta reflexividade dos corpos é nela que reside, efetivamente, o que há de mais produtivo no erotismo, na nossa vida erótica. Portanto, vou passar este slide adiante. Pronto, isto que eu tenho aqui neste slide já vos estive a dizer. A questão da consciência também já vos disse. Ora, o que é que eu tenho aqui? Pronto. Uhum. Pronto. Aqui, mais adiante no texto, temos a introdução deste problema, que é um problema decisivo. Outside reality is indifferent. Any other subject outside reality is indifferent. Even though its referent is responsible for its own history. Photography, painting, art is used as action, not as contemplation. E aqui o Ernesto traça uma fronteira muitíssimo bem definida entre a arte que se limita a ser objeto de contemplação e que, por isso, em certa medida, está em vias de ser desqualificada como arte, e a arte, quer seja fotografia, pintura, arte em geral, que é ação, que se apresenta como ação, como agir. E um agir, não se esqueçam, um agir significa um produzir. Agir é necessariamente produzir. Portanto, como digo, esta fronteira, não é, entre ação e contemplação é crucial. Quer dizer, se nós fizéssemos um dicionário dos termos importantes para Ernesto de Sousa, não é? Como há aquele belíssimo dicionário dos termos importantes para Duchamp, se fizéssemos para Ernesto de Sousa, portanto, esta distinção entre ação e contemplação tinha de lá estar num lugar proeminente. É claro que isso continua tudo ligado com a questão da indiferença estética em Duchamp, mas há aqui um aspecto que a mim me interessa particularmente, que é o de a própria arte nos surgir como uma forma
organizativa da nossa vivência, do nosso conhecimento, da nossa valorização das coisas, da nossa afetividade, etc. Forma organizativa. Ou, como dizia Ernst Cassirer, forma simbólica. As formas simbólicas para Cassirer são, antes de mais, a linguagem, e a linguagem tem vários aspectos quanto à sua capacidade de forma simbólica, mas a arte, tal como a história, por exemplo, a arte também é forma simbólica. Ela, uma vez que nós entramos em contacto com ela configura o nosso aparelho cognitivo, ou ajuda a configurar o nosso aparelho cognitivo. Ela dá forma. Quando se diz forma simbólica, isto quer dizer que essa forma dá forma em nós, cria em nós forma. Forma é um modo de dizer o contrário de qualquer tipo de caos, não é? O que temos aqui é forma criativa. Pronto. Pronto, eu acho que o fundamental daquilo que eu tinha organizado para vos dizer nesta parte da nossa sessão, a outra parte em frente da obra, ou se quiserem das obras, porque estavam lá mais do que uma, eventualmente terá tido mais interesse. Aqui eu reconduzi-me um bocado a uma atitude que já não é a minha, de há 4 anos para cá, que é de dar uma aula. Mas se por acaso caí muito nisso de dar uma aula, eu peço-vos desculpa e hão de perdoar-me. Não sei se vale a pena, acho eu, estabelecer algum diálogo, se virem alguma vantagem nisso. Isabel, posso desafiar-te? Tanto quanto eu me lembro das coisas que li, o Ernesto Sousa fez uma viagem, acho que vocês fizeram, os dois, essa viagem à Jugoslávia, uma viagem em que tiveram encontros com alunos de uma escola de artes visuais e, nomeadamente nesse encontro, tiveram a oportunidade de conversar com a Marina Abramovic e, portanto, tu poderás estar em condições de nos dizer se esta passagem que eu fiz aqui, esta apresentação que eu fiz da categoria de body art, se ela tem alguma coisa a ver com aquilo que o Ernesto terá recebido dessa viagem, aquilo que ele terá percepcionado e trabalhado mentalmente e na obra. Quando encontramos a Marina Abramovic, aliás, durante o Congresso da AICA, ela era ainda estudante
da Universidade de Belgrado, e como porta-voz dos estudantes ela pediu para tomar a palavra nesse congresso e foi-lhe negado, porque não havia tempo, que o Sr. Sousa ia falar a seguir. E o Ernesto ofereceu aos estudantes o seu tempo. E então, a partir daí, houve várias comunicações, passou férias em nossa casa, mas nessa altura ainda ela era estudante e, portanto, eu já não me lembro porque é que eu sei que os estudantes queriam contradizer uma intervenção do Abramov, mas não me lembro. Portanto, ainda não havia o conceito de body art ligado à atividade dela posterior, não é? Depois, realmente, o Ernesto mexia-se nesse meio, ele foi convidado ao simpósio da arte da Orlán, foi a Lyon, portanto, conheceu muitos artistas ligados à body art. Trouxe cá a Gina Pana, não é? Nós temos uma peça dessa performance da Gina Pana e portanto, ele, aliás, nos anos 70, no Instituto Alemão, apresentou vários vídeos da Rebecca Horn e de outros artistas ligados à body art. Não especificamente nessa viagem nós fomos de carro, encontramos o Filiu, foi uma viagem. E o Ben também, que está ligado à body art, não é? E, portanto, a Ernesto já ia com um programa. Nessa viagem de encontrar X pessoas que lhe interessavam entrevistar e depois, posteriormente, tornou-se amigo, não é? Do Filiu e de outros. Pois. Mas não sei se em relação a surpreendeu-me a tua leitura da obra do Ernesto como moderno. Nunca tinha pensado nisso. Pois, talvez seja um atrevimento meu, não sei, mas acho que pensando a body art naquele sentido que eu procurei explicar aqui, ou expor, acho que há coisas que vulgarmente nós não entenderíamos como body art, mas que talvez caibam nessa maneira de considerar a body art. De qualquer forma, seja como for, o aparecimento das primeiras referências à body art, das primeiras coisas que se apresentam efetivamente como body art, andará exatamente aí para essa altura dos anos 70, não é? E, de alguma forma, parece-me que o trabalho do Ernesto, não só no Revolution in My Body, neste número 1, mas também na Gradiva, não é? Etc., anda perto aí de poder ser visto. É interessante pensar que a categoria em que se insere uma determinada obra muitas vezes vem a posteriori, não é? Como no exercício de comunicação poética que ele dirigiu no Teatro Primeiro Ato, em Algés, que havia, e no Encontro do Guincho, que posteriormente chamou-se Happening, e naquela altura foi um exercício de comunicação poética, não era performance, não era...
Bom, se não há outras intervenções, portanto, cabe-me agradecer a vossa atenção e, mais uma vez, agradecer o convite que tive para fazer esta apresentação, que, do meu ponto de vista, foi-me útil, porque acrescentei mais uma dimensão a tudo aquilo que eu já tenho escrito sobre o Ernesto de Sousa, mas descobri coisas ao preparar esta sessão, e isso é a melhor coisa que nos pode acontecer, é descobrir alguma coisa quando estamos a trabalhar. Muito obrigado.